Santinoni, eu sou sócio da Y Consultoria, que é uma empresa voltada para varejo e franquias. A gente acredita que o mundo precisa de mais e melhores empreendedores. Estou vendo algumas pessoas que compartilham desse propósito comigo aí. Grande Fernando, que está aí já nos ouvindo na ação. Cara que me inspira. Fernandão, um grande abraço, cara. Prazer tê-lo aqui. E a gente tem né, feito esse trabalho para fomentar o empreendedorismo. Eu acredito que eu faço isso ajudando empresários a terem mais sucesso. E a gente faz, já que o tema é como acelerar e não só, né, se defender durante a crise, eu já fui franqueado de 3 redes de franquias. Acredito que dá para crescer por diversos setores. A gente ajuda as empresas a crescerem por diversos canais e franquia, apesar de eu ser apaixonado, eu realmente acredito que não é o único canal para muita gente e a gente precisa considerar todas as possibilidades e a gente ajuda a expandir por qualquer formato. E pessoalmente eu vivo um pouquinho isso que a gente vai falar, porque eu fui franqueado de 3 redes e durante a crise eu estou inaugurando a 4ª e a 5ª franquias das quais vou ser franqueado. Então, de fato, me falarem acelerar nesse momento, vou falar um pouquinho sobre isso e estou vivendo um pouquinho o que é isso. Então, a gente trouxe um pouquinho dessas 2 empresas para vocês, né? Que são as empresas que vão estar batendo esse papo com vocês aqui hoje, né? A gente quer muito esse clima de bate-papo aqui nesse evento para a gente conseguir trocar ideias, né? A gente conseguir trocar experiências também e ajudar vocês com pontos que vêm ajudando a gente bastante. E como a gente tinha comentado na divulgação do evento, no final a gente vai lançar um desafio, né? Então a gente até pede para vocês ficarem aí até o final, para vocês entenderem o que é esse desafio que a gente vai trazer para vocês. E aí, antes de passar a palavra para o Edu, para ele trazer esses pontos que ele comentou, né? Então a gente vai falar um pouco de dores, erros e acertos. Só queria pedir alguns combinados, né? Fazer alguns combinados com vocês, para vocês deixarem o microfone desligado, né, para a gente evitar ruídos, evitar alguns conflitos nessa parte da acústica. E também pedir para vocês, qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês tiverem a agregar, acrescentar, para vocês mandarem no chat. Não deixem de falar, porque essa contribuição de vocês é muito importante para o evento funcionar da melhor maneira. Beleza, gente? Então, Edu, pode ficar à vontade. Maravilha. Vamos começar falando um pouquinho, né? Bom, a gente está vivendo um momento de crise, e que essa crise tem sido uma injeção de humildade em todos nós. A humildade que o americano Ryan Hawk menciona, ele fala que existem 2 tipos de pessoas, as humildes e as em vias de se tornarem humildes, ou seja, para quem já não era humilde, essa crise está dando esse empurrãozinho. E essa humildade entrega agrega muito para o nosso processo de liderança. Porque eu fico mais transparente, eu sento mais para ouvir, eu trago uma mentalidade mais do vamos junto do que do vem comigo, traz mais cooperação e tudo isso contribui para a gente como liderança, como líder, né? E que é o que a gente tem que fazer na condução desse processo. Mas por que eu estou começando a falar essa história falando de liderança? Eu estou começando isso porque se eu não consigo liderar a mim mesmo, eu não consigo liderar meu time. E se eu não consigo liderar meu time, eu não tenho uma empresa que vai transpor as barreiras que essa crise está nos trazendo. Então, essa liderança começa da gente com a gente mesmo e passa da gente pelo time. Então, vamos começar olhando para a gente mesmo. Porque quando essa crise nasceu, eu vou separar a minha fala em alguns aspectos aqui, tá? Ela vai começar falando sobre os aspectos emocionais, nesse comecinho, e depois a gente entrou numa fase de ação, e aí vamos falar quantas fases essas ações passaram e ainda vão passar, né, durante esse processo. Muito bem. Como é que foi a fase emocional? Surgiu a crise, né? Veio a pandemia, mandou fechar os negócios e iniciou-se um processo de crise. Como é que isso
né, reverberou aqui dentro de cada pessoa. A primeira fase emocional que cada um de nós viveu foi de negação. Putz, isso não pode estar acontecendo. Não, não é assim, está errado. Como é que é? Então, durante essa fase de negação, a gente não faz nada, a gente só nega e tenta buscar culpados para alguns, né, todos nós, em algum momento, fomos para o travesseiro desesperado e para alguns essa fase durou um dia, uma hora, um minuto, ou uma semana, ou um mês, ou ainda está nela. Mas para a maior parte de nós essa fase já passou. E depois que passa a negação, pessoalmente vem uma outra fase, que é a fase do luto. O luto de um passado que a gente sabia que não voltaria mais. De um investimento que você já tinha feito e que você não sabia se ele ia... ou você tinha certeza que você teria perdido esse investimento. E isso é um luto legítimo que também faz com que a gente vá para o travesseiro chorar um pouquinho. E aí vem uma terceira fase, que é uma fase que, passado o luto, e acho que toda perda que a gente passa na vida, a gente passa por essas duas primeiras fases. E depois a gente, né, passado o luto, que é uma fase importante, a gente entra para a fase da ação. E aí a ação, ela se divide para mim também em vários pedaços. Ela se divide em várias formas. A primeira forma de ação, o que aconteceu com você, empresário, eu tenho certeza, eu vou olhar para dentro do meu negócio para entender o que está acontecendo. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico. Eu tenho que olhar para dentro e falar assim, cara, o que eu fiz, o que eu estou fazendo? Eu vou passar um pente fino. E eu acredito que cada um de nós passou um pente fino no próprio negócio, como você não fazia há muito tempo. Então, para qualquer ajuda que a gente for ter ou precisar, o primeiro passo é esse olhar para dentro. E eu acredito que cada um de nós olhou para dentro com as ferramentas que tínhamos, né? E isso trouxe algumas práticas de gestão. O que isso entrega? Isso faz com que a gente, quanto empresário, tenha necessariamente que implantar gestão nos nossos negócios. E o que exemplifica que a gente passou a implementar essa gestão? Para mim, todos nós, eu estou falando por mim e acredito que por muitos de vocês, você começou a monitorar mais o que seu concorrente estava fazendo. Você começou a olhar para dentro e rever seus processos. Caramba, esse processo é necessário? Essa equipe, rever as equipes. Caramba, que função aqui que dá para manter, dá para mandar de férias, dá para usar do benefício do governo. E por falar em benefício do governo, você começou a estar mais atento às regulações que o mercado estava te impondo. Então, você vai trazendo elementos que são inerentes à gestão de qualquer negócio e todos nós passamos a fazer mais. E a gente precisa fazer cada vez mais. E por que abandonar isso agora? Eu tenho que aprofundar nisso. E tem outro elemento que é novo, que são as lives, né? E eu tenho certeza que todos nós assistimos mais lives e de algum modo nos desgastamos delas, mas assistimos mais lives. Só que isso é muito importante para você se atualizar, para você ver o contexto. Esse contexto está mudando hora a hora, dia a dia. De longo prazo agora é semana que vem. Então, rever esses processos, rever as lives. Quer dizer, você está se atualizando, revendo regulação, olhando para a sua equipe, olhando para os seus processos, atento para o que os concorrentes estão fazendo. Esse processo te convidou a gerir seu negócio. E aí, feito esse pente fino, naturalmente, a ação seguinte para fazer, porque é onde estava doendo mais e ainda está doendo para todo mundo, invariavelmente, é no bolso. E aí, quando você passou a olhar para o caixa, você começou a tomar duras decisões. Para você até decidir se vai suspender um contrato de trabalho, se você vai demitir, se você vai negociar com o shopping, negociar com o fornecedor, negociar com o aluguel, enfim, todas essas decisões, elas precisam muito que você estude antes, que você olhe para os seus números e cada um ao seu modo, com ferramentas. E aí você viu, né,
como que suas ferramentas né, são simples, mas elas te ajudaram a tomar essas decisões. Mas como elas podem ser melhoradas, como elas têm espaço para serem melhor, te mostrar melhores os indicadores para você tomar a melhor decisão. Então, você olhou para o caixa, parou para ver aonde que estava, onde podia cortar, e você saiu tomando decisões. De jeito nenhum, ou se o fez, o risco de tomar a decisão errada foi enorme, você saiu negociando com fornecedores e com pessoal e com custo de ocupação sem olhar para os seus números. E depois você olhou para os seus números, veio a decisão, tomar as decisões difíceis. Né? Muita gente se demitiu já, muita gente suspendeu, e agora essa suspensão está acabando, e agora o que fazer? Acompanhar de novo as regulações, enfim. A gente tem um processo aí de aprimoramento disso. E aí passamos a, com esses instrumentos, olhar os cenários, tomar as decisões. E eu digo normalmente que quando a gente toma as decisões difíceis, baseado em números, nos dados que a gente tinha do nosso negócio, vem algum nível de calma. Mesmo, calma não significa que você se resolveu financeiramente. Muito pelo contrário. Todo mundo tá doendo muito no bolso de todo mundo. Mas traz um nível de paz. As decisões tomadas trazem paz. O fato é isso. E aí traz um pouco de paz. Você resolveu o caixa, você chegou à conclusão que o que era possível ser feito foi feito. E isso é confortante. Aí você, por mais que esteja doendo, ainda chorando, tomou as decisões difíceis e isso te deixa pronto para entrar numa nova fase. Porque enquanto eu não cuido do presente, eu não tenho condições de cuidar do futuro. E depois que você cuidou do presente, você diz, tá bom, e agora? O que eu vou fazer para melhorar? Porque uma dessas linhas minhas aqui é a linha de receita. O que eu vou fazer para melhorar esse caixa? E aí, invariavelmente, a busca por novos canais. Do seu jeito. O primeiro fato é porque, assim, para eu ter um canal de venda com o meu cliente, eu necessariamente tenho que ter um canal de comunicação com ele. Então, o nome do jogo passou a ser comunicação. Se eu já tinha essa comunicação bem estabelecida, eu só abri esse canal de novo e foi possível realizar. Né? Eu, Eduardo, estou comprando por WhatsApp da papelaria. Então, assim, são hábitos que... porque já existia o canal, já estava acontecendo, enfim. Mas o nome do jogo passa a ser a comunicação. E aí a gente chegou num ponto em que você viu que estava com muita dificuldade de estabelecer novos canais. Para quem é da alimentação, entrar para o iFood agora é caro, difícil, traz pouco fluxo, é complexo. E a gente viveu um pouquinho o que se profetizava alguma coisa perto de 3, 4 anos atrás. Tem um evento chamado NRF, que é o maior evento de tendências do varejo do mundo. Ele acontece todo ano em janeiro em Nova York. Eu tive nesse evento há 2 anos atrás. E no ano anterior já se dizia uma frase que se profetizava que era: o varejo acabou. O varejo acabou. Vai tudo migrar para online, vai ser só online. A loja física não vai existir mais. E não sabia que o que estava profetizando, a gente está vivendo exatamente nesse momento por vias tortas, né? Por meios não convencionais, não projetados lá atrás. Mas a gente também está vendo que a ausência total da loja física é inviável. Não se sustenta para o cliente e para os negócios. E a gente está sendo jogado na cara esse extremo de não ter as lojas funcionando. E agora, né, com a liberação e essa semana começando, elas voltando a funcionar. Mas a gente viveu o que é esse extremo e sabe que isso é insustentável. E aí, porque eu falo por mim, eu voltava e conversei com os empresários que foram comigo, que voltaram cheio de projetos, você volta vislumbrado com tanta novidade, tecnologia, coisa para implementar, e que você não, na hora que você olha traz para o time, conversa, e
coloca aqui num lugar chamado gaveta. E quanto mais a gente tirou esses projetos da gaveta e foi implementando no decorrer do tempo até fevereiro desse ano, mais pronto a gente estava para atuar a partir da pandemia. E quanto menos a gente atuou e mais esses projetos ficaram na gaveta, a gaveta cuspiu esse projeto na nossa cara e a gente teve que sair implementando agora. Então, esses novos canais se tornam fundamentais para olhar de como que esse consumidor está se comportando, onde que ele está comprando, o que meu concorrente está fazendo e o que eu posso fazer. A escolha desses canais é um mecanismo fundamental para que ela seja estratégica para o seu negócio. Não só, para mim ela se divide em duas fases. A primeira para sanar os problemas de hoje e a outra para cuidar dos problemas de amanhã. Então, a gente tem a necessidade de realizar planejamento aqui e pensar esses canais de como eles encaixam com a sua estratégia, com o seu perfil do negócio, para que ele sobreviva no futuro. Então, é sempre um olho no hoje e um olho no futuro. E essas dores são bem difíceis de adequar, né? A gente tem essa dicotomia e trazemos a necessidade no dia seguinte de uma palavra que eu gosto muito, que eu aprendi esses dias, que vem da programação, que é a iteração. Porque para eu chegar lá, eu tenho que testar muito. O que é a iteração? A iteração é em programação, onde você testa, erra e acerta e vai revendo. Então, é o constante processo de rever tudo que você está fazendo e continuar fazendo esse processo de revisão, errando, acertando, revisando, errando, acertando, revisando. Então, esse passa a ser o nome do jogo. Certo? E aí, a gente falou que abriu, continuando a nossa jornada dos passos a passo que a gente está vivendo, a gente falou que abriu os canais, começou a vender, começou a conversar com o nosso cliente via WhatsApp, via Instagram, via plataforma de delivery. O fato é, começamos a nos comunicar com o nosso cliente para realizar nem que fosse um pouquinho de venda. Mas para aumentar esse nosso relacionamento com o cliente. O fato é, quem já estava estabelecido, surfou essa onda mais do que sofreu. E agora a gente está, para quem está sofrendo, até quem está surfando está sofrendo, tá? Ninguém está lambendo os beijos e feliz da vida. Mas tem gente que está sofrendo mais do que surfando. E a gente traz a necessidade de falar assim, cara, até esse ponto das nossas ações, da fase de ação, até esse momento, a gente está se defendendo mais do que atacando. A gente está olhando para como é que eu sobrevivo no dia de hoje. E aí chega uma hora que eu tenho que passar a olhar para o futuro, porque as decisões de hoje já estão tomadas, o negócio já está andando na medida do viável. E aí eu tenho que começar a atacar e olhar para o futuro. Porque se eu não corri atrás da digitalização hoje para resolver meu problema de caixa hoje, eu tenho obrigação de fazê-lo para resolver o meu problema de negócio amanhã. A gente ainda vai falar aí sobre o novo normal e a gente sabe que vai voltar diferente. E a gente sabe que esse processo ele tem que ser, a gente tem que mudar nosso negócio para atender esse novo cliente no novo hábito de consumo dele. E aí tem um gráfico para mim que quem originalmente colocou esse gráfico foi Startse, que ele fala esse gráfico que está aqui atrás de mim. Eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira mais simples possível. Como é que é? Esse primeiro barra aqui é a fase pré-Covid, ou seja, você tinha seu negócio atuando naquela linha pontilhada ali e ele atuava bem, funcionava, rodava e você tinha receita. Aí veio o Covid, que trouxe a sua receita para um patamar ou zerado ou muito baixo. Correto? Muito bem. Aí a gente está falando agora de atacar, de implementar inovação. E essa inovação, os novos canais, as novas formas de vender, eu vou trazer receita nova, diferente da que eu tinha nesse passado. Certo?
O fato é, agora o comércio está voltando, as atividades econômicas vão voltar, a gente não sabe a velocidade que isso vai acontecer, né, qual a profundidade dessa crise. E a gente vai voltar aonde o meu negócio antigo vai voltar até um ponto, e eu coloquei essa inovação em cima do que eu tinha no meu negócio antigo. E com essa inovação, à medida que o mercado vai voltando, eu devolvo a atividade para o mesmo patamar onde eu estava lá no começo, só que eu incrementei inovação aqui. Então, necessariamente, repensar os canais, repensar as inovações, pensar como que você vai trazer novidade para o seu cliente na forma de atendê-lo, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de olhar para o futuro e atacar. Porque você tem necessariamente que trazer inovação, porque se você trouxer, você vai sair dela melhor do que você entrou. É duro falar isso enquanto dói, e está doendo em todos nós, inclusive em mim, mas o olhar para o que eu posso trazer de novo em novas formas de atender, em novos canais, é fundamental para eu ganhar ao final desse processo. Muito bem, aí eu entro na hora de atacar, já estamos começando a atacar aqui, já estamos começando a buscar novas formas, e a gente falou bastante sobre como a comunicação ela é fundamental nesse processo. Sem comunicação, sem contato com o meu cliente, eu não consigo estabelecer nenhuma estratégia de venda. E é impossível eu ser bem sucedido em um ciclo sem me planejar para o próximo. Eu não consigo ser sucedido agora só sendo bem sucedido agora. Eu tenho que estar sempre olhando para frente. E aí planejar como que eu vou atacar essa estratégia comercial se torna vital. Né? De novo, pensando naquele incremento ali de inovação dentro do seu processo. O fato é, planejar é difícil. Planejar é um exercício essencialmente de futuro. E o futuro é essencialmente incerto. A diferença é que agora a gente está vivendo um futuro exponencialmente incerto. O que isso faz com o planejamento? Isso acaba o planejamento? Não, mentira. Isso faz com que a gente tenha necessidade de planejamento contínuo. E para eu conseguir fazer planejamento contínuo, eu tenho que fazer planejamento com ferramentas certas. Eu tenho que trazer ferramentas que me permitam dar essa continuidade. De nada adianta eu fazer aquele planejamento estratégico que eu aprendi na faculdade, né? Entrega a minha idade, né? Lá nos anos 2001, em que tinha aquele planejamento estratégico estático que daria por um longuíssimo prazo. Estou te falando na prática, porque eu, Eduardo, aqui o outro lado do quadro, aquela tabela aqui, ó, são meus KRs, né? Para ver como é que eu me planejo para os sprints dos próximos 2 meses. 2 meses é longuíssimo prazo nesse momento. Eu tenho que ter as ferramentas certas para fazer esse planejamento e ele ser móvel. É viável isso acontecer. Só que uma coisa para mim está sendo mágica nesse processo da gente repensar a estratégia comercial é que até na NRF que eu fui, né, no evento de varejo lá de Nova York que eu fui, a mensagem maior que saiu de lá 2, 3 anos atrás era: você tem que pensar tudo em torno do cliente. O cliente tem que estar no centro. E essa era uma frase bonita, mas difícil de pôr em prática. A gente tinha muito, e a gente ainda tem muita dificuldade de pôr em prática. Mas essa crise está nos forçando a fazer exatamente isso. Eu estou tendo que me aproximar mais, eu estou tendo que ouvir mais esse cliente. E é porque eu estou ouvindo mais ele que eu estou me reposicionando e trazendo novas formas mais eficientes de atendê-lo. Ou seja, à força, eu de novo fui obrigado a implantar gestão, implantar boas práticas, que é colocar esse cliente no centro. Eu estou buscando saber onde ele está, como ele está comprando, olhando para o comportamento dele, consultando ele para ver se está bom essa história. Isso passa a ser tática de vida, você ter essa possibilidade na mesa. Então,
Que bom que a gente está olhando mais para o cliente. E só para dar um exemplozinho sobre estratégia de comercial e de canal, para a gente parar de falar um pouquinho disso, eu vou citar um exemplo de uma coisa que eu vi lá em novembro, dezembro, porque eu acompanho bastante a NRF e apesar de ter o evento lá em janeiro, tem novidades o tempo inteiro. Tinha uma novidade que soltaram lá em novembro e que vai ser super atual agora, vai começar a bombar agora, que é uma coisa chamada live commerce, ou seja, comércio live. Por que live? Porque é ao vivo. Live é porque é live mesmo. Como é que funciona isso? Como é que o varejista americano se deparou com essa história? Uma chinesa dentro de uma loja nos Estados Unidos, segurando um celular, fazendo selfie, fazendo uma live, seja no YouTube, seja no Instagram. Ela olha para o produto e fala, e esse aqui ó, tá R$14,90 e tá assim, e olha aqui o tamanho dele, tira o produto e demonstra, e fazendo live. E tá uma audiência enorme lá assistindo, fazendo compra com ela. Aí a pessoa fala assim, separa um desse G para mim. Aí ela já cutuca o cara que está atrás dela e fala assim, fulano, separa um G dessa para fulana. E o cara já vai anotando, separando o produto. O que ela faz? Ela está fazendo compras do jeitinho que a gente mandava fazer encomenda para o amigo que viajou para os Estados Unidos. Ela está fazendo isso de maneira live, vendendo, ganhando obviamente, um pedaço dessa compra. Ela está fazendo isso online para entregar lá na China. Ao final dessa compra, ela faz uma baita compra, despacha para a China, recebe a comissão dela e o varejista americano, quando olhou essa chinesa começando a fazer isso, falou assim, que diabo é isso? A primeira reação foi tentar expulsar ele da loja. Calma. Traz ela para o lado. Vamos entender esse fenômeno, porque isso é um fenômeno. Traz ela para o lado, vamos conversar. E agora, antes de fazer, algumas marcas, antes de fazer os lançamentos novos, elas estão chamando essas blogueiras para falar assim, o que seu cliente está comprando? O que ele está precisando? E aí ela está planejando o lançamento novo com base no live commerce dessa chinesa que está comprando nos Estados Unidos e mandando entregar na China. Olha o ponto que chegou. E aí, esse é só, para mim isso abre um horizonte de como que novos canais estão surgindo e como que a gente pode se aproveitar. Hoje, o que muitas marcas estão fazendo? Esse live commerce virou, cada vendedor é um blogueiro. Você tem no seu vendedor um blogueiro que pode estar fazendo isso. Para que, obviamente, se você entrar uma chinesa dessa na sua loja, por favor, seja bem-vinda, tapete vermelho para ela. Mas não necessariamente isso vai acontecer, mas como é que você proporciona isso? Você se beneficia desse processo de live commerce. Deixa eu só fechar o parênteses aqui, era só esse parênteses que eu queria dar, como uma possibilidade de coisa nova, que eu fiquei sabendo dela em novembro e que eu acredito que ela vai estar muito viva a partir de agora, porque esse processo nos acelerou todos os novos canais. Né? Muito bem, e o que é esse novo normal? Né? A próxima ação que a gente passou para olhar para canal, para se replanejar, e aí fala assim, putz, o comércio vai voltar, está voltando já, alguns setores sim, outros não, está uma bagunça aqui em Brasília nesse sentido. E aí nos faz questionar o que é o novo normal. O que é o novo normal? Ele é nada mais do que muita noia por limpeza. Além de todos esses aspectos que a gente está falando aí de canais, mas ele é muita noia por limpeza. Esse cliente vai estar muito noiado. E então vai ser paisagem para a gente. Máscara, distanciamento, barreira de acrílico, vidro, o que quer que seja, na relação com o cliente, álcool gel para todo lado, distanciamento na fila, enfim, isso tudo vai se tornando paisagem e aí é um questionamento que eu ouvi,
porque a gente está se alimentando muito, né? Esse momento de lives traz a oportunidade de a gente ouvir grandes players do mercado. E eu ouvi o Arthur Greenbaum, do Boticário, falando e adorei, essa frase é dele, eu tenho que dar o crédito para ela. O Boticário está no lema de que existe amor sem abraço. Ou seja, é possível você acolher seu cliente sem o contato que a gente tinha no passado. E como que fazer para entregar essa experiência de acolhimento, né, para esse cliente e com todos esses mecanismos que nos distanciam. Então, no fim, é como que a sua marca quer ser lembrada lá na frente, né? E a gente tocar isso da maneira mais fluida possível e planejar como fazê-lo e como cuidar de cada elemento dessa limpeza, né? Dessa relação nova com o cliente. Eu queria acabar da minha fala falando duas coisinhas. Uma, citar o senhor Marlin Kohlrich, eu não sei nem pronunciar o sobrenome dele, mas ele é presidente do Conselho de Administração da Bibi Calçados. A Bibi Calçados tem uns 60, 70 anos, ele foi a segunda geração e agora ele acabou de transferir essa gestão para a terceira geração, que é a filha dele, a Andréia, que assumiu o conselho, assumiu como CEO agora tem uns 2 anos. Fenomenal, hiper preparados. E o senhor Marlin, eu tive o privilégio de tomar um couro dele, tem uns 70 anos, infartado, com stents no coração, e eu tive o privilégio de tomar um couro dele no tênis, e ele falou uma coisa que eu escrevi e eu tento disseminar essa mensagem toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para alguém, que é: a crise nos traz inimigos à vista e aliados a prazo. E de fato, quem vai construir se ela nos traz aliados ou inimigos são as nossas ações hoje. Né? Como é que a gente vai conduzir o nosso negócio com seriedade, com valores e com gestão hoje, para a gente fazer disso aliados. E eu sei que é duro, esse momento que a gente está vivendo, todos nós estamos sofrendo, mas nada nessa vida foi conquistado ladeira abaixo. Tudo o que a gente conquistou até hoje, tudo que você tem orgulho de ter conquistado, foi ladeira acima. Foi com muito esforço. E tudo isso, antes de começar, você começou com aquele friozinho na barriga, era difícil de encarar ele, mas que depois de encarar, você teve coragem de dar o próximo passo e atuar em cima daquela situação. E é só por causa dessa coragem e de você ter encarado e ido ladeira acima que chegou do lado de lá, e eu tenho certeza que a gente vai agir desse jeito para chegar do lado de lá dessa vez também. É isso que eu queria deixar. Obrigado. Bom, pessoal, agradecer muito, Edu, por toda essa conversa aí. Acho que abre muito nossos horizontes para esse cenário e para como a gente tem que responder a tudo isso, né? Então, queria agradecer mesmo, Edu, por abrir a nossa mente, a mente de cada um aqui para esse momento da crise, um momento que é novo para todo mundo, mas é como você falou, né? A gente tem que sempre buscar por essas novas maneiras e não ficar parado mesmo. Acho que essa é a mensagem central que a gente quer trazer aqui. E agora a gente vai passar para um momento de exposição de case, né? O case do Pátio Brasil, que é um dos clientes do Grupo Gestão, que é uma das formas também que a gente enxerga que a gente consegue trazer para vocês essa noção de como responder, né? Então, como buscar o que a empresa realmente precisa nesse momento para ela funcionar da sua melhor maneira, né? E em um nível saudável para a gente conseguir ter forças para reagir a essa crise. Então, a gente vai passar agora a bola para a Mariana, que vai trazer um pouquinho desse case para vocês. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o case do Pátio Brasil. Eu tive a oportunidade de estar executando esse projeto no período que eu fui consultora. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o projeto, do que eu for falando, se sintam à vontade para perguntar, podem mandar no chat, eu vou estar respondendo vocês. Então, antes de mais nada,
explicar um pouquinho sobre o Pátio Brasil. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter tido algum contato com ele, mas caso tenha alguém que é de fora de Brasília, então, o Pátio Brasil, ele é um shopping bem renomado aqui de Brasília e ele fica ali na W3 Sul, então é um shopping que tem muita gente, que tem muito movimento. E o shopping, de repente, quando estava no começo de 2019, eles começaram a se deparar com uma realidade muito diferente da realidade que eles estavam realmente vivendo anteriormente, que era uma realidade que eles gostariam de estar reformulando a forma como o shopping estava funcionando. E para isso, eles contrataram um grupo de gestão, principalmente para fazer com que a gente revesse toda a parte de funcionário, realmente dar um olhar mais crítico em relação a isso e entender como é que a gente pode fazer um pouco de redução de custo. Então, igual a Ayla comentou, nesse período de quarentena, enfim, coronavírus, a gente foca muito em redução de custo dentro dos nossos serviços. Como que eu consigo reduzir custos no meu financeiro, às vezes no meu pessoal, em algum recurso que eu tenho. Então, hoje eu vou trazer esse case que a gente fez do Pátio Brasil. Então, o Pátio Brasil, ele recebe mais de 50 mil pessoas diariamente, então é um público muito elevado, por ter muitas lojas empresariais, assim, muitos comércios, recebe muitos empresários também que vão almoçar lá, enfim, então o fluxo é muito alto. Então a gente teve um desafio muito grande, que seria realmente fazer o raio-x da empresa, entender como que ele está hoje, entender quais são os gargalos que a empresa está tendo, por que será que a gente realmente está precisando fazer essa redução de custo, o que não está batendo no final, e realmente identificar onde que é possível a gente estar alocando melhor os nossos recursos. Então, a redução de custo nada mais é do que uma alocação mais fiel e mais sincera daquilo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. E falando um pouquinho sobre o próprio Pátio Brasil, assim, a gente focou principalmente na área de operações da empresa. Então, a gente teve que analisar principalmente aquelas pessoas que estão lá, que são colaboradores no dia a dia, e entender como que estava todo o fluxo. A gente também viu um foco, assim, de redução de custo, principalmente em algumas coisas mais ambientais, como energia elétrica e também água, mas hoje a gente trouxe mais, principalmente, essa parte de recursos humanos mesmo. Então, como que a gente fez o nosso projeto? O nosso projeto ele foi baseado em 4 frentes. A primeira frente é a frente de mapeamento de processos. Hoje, o Grupo Gestão, como uma empresa júnior de engenharia de produção, a gente tem o nosso mapeamento de processo como nosso carro-chefe. Então, para a gente, nada mais é do que a gente conseguir transformar em fluxograma, em manuais, enfim, todas as atividades corriqueiras do dia a dia. E para aquilo ficar tanto como conhecimento para quem, enfim, for continuar dentro da empresa, se ter como gestão interna, mas também para a gente conseguir identificar gargalos. E para o Pátio Brasil, essa era a principal ideia, a gente conseguir identificar gargalos ali dentro para a gente entender como que a gente conseguiria atuar. Dentro disso, a gente também fez um método que era para a gente quantificar como que estava sendo esse período e essa jornada de trabalho de cada um dos colaboradores, que foi a cronoanálise. E o que é a cronoanálise? A cronoanálise é a gente estudar como que as pessoas elas estão desenvolvendo o tempo delas. Então, será que essa pessoa ela está fazendo as atividades dela no menor tempo possível? Será que ela realmente não conseguiria fazer, às vezes, não sei, mandar um e-mail mais rápido? Será que ela não está ali realmente, não sei, às vezes utilizando a nossa boa-fé, quando, enfim, poderia estar reduzindo esse tempo? Então, era exatamente juntar essas duas frentes, tanto o mapeamento, que seria a gente fazer o desenho de como o processo está acontecendo, quanto a cronoanálise, que seria a gente ver, de acordo com as atividades que são feitas, quanto tempo cada atividade demora para ser executada. E depois disso tudo, a gente entra na frente do dimensionamento de equipe. E o dimensionamento de equipe nada mais é do que a gente conseguir metrificar tudo isso. E como é que a gente metrifica tudo isso? Então, a gente coloca isso, a gente fez através do Excel, e aí a gente percebia, de acordo com a força de trabalho exigida, se realmente havia pessoas que estavam ociosas, se haviam pessoas que estavam sobrecarregadas. Então, como que a gente poderia dimensionar melhor a equipe do Pátio Brasil? E a última parte, que é a parte de comunicação interna, então também foi um gargalo que a gente observou durante o nosso diagnóstico,
que muitas vezes para a gente ter melhores tomadas de decisão, é importante que todo mundo esteja muito bem alinhado sobre como tudo o que está acontecendo dentro do shopping ou qualquer tipo de empresa. E isso a gente percebeu que dentro do Pátio Brasil tinha um gap muito grande para o que chegava para a diretoria, para tomar as decisões estratégicas do shopping e o que realmente estava acontecendo dentro das áreas. Então a gente estruturou uma plataforma para fazer com que tudo isso acontecesse de forma muito mais integrada, online, igual o Edu estava colocando aqui hoje. Realmente a gente tem um novo normal e a gente tem que estar disposto também a digitalizar tudo isso e a fazer todas essas frentes. Então a gente criou essa plataforma justamente para fazer com que a comunicação ela ficasse mais fácil. Então, como que funcionou o nosso projeto? Ao todo, nós somos uma equipe de 7 pessoas, nós tivemos 2 gerentes e 5 consultores. Eu fui uma das consultoras que pôde realizar o projeto. O projeto ele durou 165 dias úteis, ele começou no começo de janeiro e foi terminar em meados de setembro. E ao todo, a gente mapeou 70 processos, fizemos todos os redimensionamentos e todas as cronoanálises dentro dele também. E quais foram os resultados que a gente conseguiu obter com o projeto como um todo? Então, igual eu comentei no começo, o nosso foco era realmente a área de operações. E o que a área de operações ela tem dentro do seu compartimento, assim? Ela tem principalmente a parte mais de terceirização, ela tem a parte também um pouco mais administrativa do shopping. Então, a gente teve que fazer todo o mapeamento de todas essas frentes, de todos esses funcionários, e a gente teve que entender como que eles estavam de acordo com o turno deles e como que eles estavam de acordo com as demandas que eles possuíam. Então, será que realmente havia a real necessidade de ter um recurso ali alocado? E essa era a nossa principal ideia quando a gente fez realmente o projeto. Então, quando a gente finalizou ele, um dos resultados que a gente conseguiu trazer para o shopping foi realmente ter documentado todas essas entregas, então todos os mapeamentos de todas essas frentes da parte de operações, para que isso ficasse tanto como gestão do conhecimento, como também, às vezes, ali para você entender como que tudo funciona no dia a dia e ter melhores decisões para serem identificadas e tomadas. Mas no final de tudo, o projeto ele sempre foi pautado nessa parte de redução de custos. Então, entrando dentro desse mérito, o nosso resultado para redução de custo foram mais de R$300 mil anuais. Então, aqui dentro, quando a gente fala de redução de custos, igual eu comentei, essa é uma parte que a gente não focou muito dentro da questão de água, que a gente conseguiria reduzir, e nem na questão de energia, porque a priori, quando a gente fez o nosso diagnóstico, não eram frentes que a gente iria atuar, mas acabou que a gente fez toda a parte de recursos. E o que a gente entende como essa parte de recursos? Então, a gente percebeu como que a gente poderia fazer um melhor dimensionamento do shopping como um todo. Então, pensando principalmente na área de terceirização, a gente entende que tem pessoas ali que estavam ociosas e tem pessoas que estavam sobrecarregadas. Então, é realmente o dimensionamento dessas pessoas para fazer com que tudo isso se dê da melhor forma. Então, que o processo como um todo, ele aconteça sem nenhum gargalo. E dentro disso, a gente também refez toda a realocação das câmeras de segurança para que elas não ficassem mais em pontos cegos. Então, se acontecesse alguma coisa, a gente realmente ter a visão do que aconteceu, a gente ter a visão se, enfim, teve alguém ali que estava incoerente numa situação, porque no decorrer do que a gente estava fazendo nosso mapeamento de processo, a gente percebeu que algumas câmeras de segurança elas não estavam tão bem posicionadas. Então, a gente também fez esse dimensionamento das câmeras de segurança, bem como dos recursos. E, por fim, falando sobre a parte da comunicação, a gente desenvolveu um hub, que a gente chama, que é uma plataforma dentro do Drive, chamada Data Studio, que faz com que, à medida que a gente vá alimentando ela, ou seja por planilha, seja por algum formulário, a gente consiga já ir gerando esse relatório e ele ser alterado automaticamente e online. Então, se você pode simplesmente pegar seu celular, abrir esse relatório e ver exatamente como que estão todas as frentes. E como é que a gente fez essa plataforma de comunicação? Dentro dos nossos mapeamentos de processo, nós começamos a elencar indicadores que são interessantes para a tomada de decisão.
e esses indicadores eles começaram a ser metrificados. Então, para o indicador ele ser bom, tem algumas regrinhas que são importantes a gente seguir, mas a principal dela é ele ter uma meta. Então, é interessante a gente ter uma meta para esse indicador e aí a gente ter o nosso resultado, para a gente conseguir ir se guiando e vendo, eu estou muito distante da minha meta, como que eu consigo fazer para chegar mais perto dela? E a partir disso a gente cria planos de ações, a gente elenca o responsável por isso, um tempo para isso tudo acontecer. Então a ideia que a gente quis trazer com esse projeto era tanto essa parte de redução de custos, então como que eu realmente tenho a melhor gestão do meu negócio, mantendo a qualidade, que era um dos principais pilares do Pátio Brasil, e também como que eu consigo ter tomadas de decisões mais assertivas e realmente não perder tanto tempo e nem ter tanto gargalo com o fluxo de comunicação, que a gente entende que no dia a dia, às vezes, isso pode acontecer algum problema e, às vezes, está justamente no canal que a gente utiliza. Então, essa foi, de forma geral, a ideia que a gente quis trazer com o projeto do Pátio. E aqui para vocês, hoje, eu trouxe uma frase do cliente no final do projeto sobre o que ele achou sobre tudo que o grupo de gestão conseguiu realizar para ele. Então, ele colocou que o resultado econômico e um panorama visto por um observador externo proporcionou melhores tomadas de decisão em prol da qualidade. Justamente tudo aquilo que eu tinha comentado anteriormente, como que a gente consegue manter a qualidade do shopping, mas também tornar isso tudo mais eficiente, mais eficaz. Então, como que a gente faz com que o Shopping Brasil ele realmente ande nos parâmetros igual o nosso cliente imaginava. Bem, pessoal, foi isso tudo que eu quis trazer hoje para vocês. Se vocês tiverem ficado com qualquer dúvida que seja relacionada ao projeto ou qualquer uma das frentes dela, vocês podem mandar no chat que eu também posso estar respondendo. Muito obrigada, Mariana, por trazer esse conteúdo para a gente. Reforço aí o pedido dela para que, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem aqui no chat, qualquer contribuição também. Essa participação é muito importante para a gente. E aí vou convidar novamente o Edu, que vai trazer mais alguns cases, né, observados aí pelo mercado, para agregar ainda mais nessa troca de ideias que a gente está tendo aqui. Então, mandem aí suas dúvidas, contribuições, pontos a agregar, que a gente vai lendo e respondendo ao longo da fala do Edu. Na verdade, o case que eu queria trazer são dois simples. Um sou eu mesmo, porque foi através até do grupo gestão, um braço do grupo gestão que nos ajudou nesse processo de desenvolvimento ou seja, consultoria contratando consultoria, né? Que é um braço que nos ajudou a trazer a implantação dos nossos OKRs. E aí, baseado no livro, né, Avalie o que Importa, que estabelece ferramentas de planejamento mais eficazes, com indicadores mais práticos, e que essa tabela que eu mostrei para vocês aqui é nossa. E uma coisa importante que a Mariana trouxe é ajudar, o que está na frase do cara do Pátio Brasil, ajudar a tomar melhores decisões. Parece uma coisa simples, mas no fim, no frigir dos ovos, o que uma consultoria faz é ajudar o empresário a tomar melhores decisões. É por isso que o nome da minha empresa é Y, porque nós vivemos no centro do Y o tempo inteiro. Ou a gente toma um caminho, ou a gente toma outro. E trazer ferramentas como essa para levar melhor gestão. E parece simples, mas assim, quando você atrela uma estratégia, seja de curto prazo, 3 meses que seja, quando você atrela essa estratégia de prazo curto, a atividades e resultados-chave que você vai ter que obter e coloca isso na parede, transfere isso para o seu to-do, você garante uma coisa que parece simples, mas está longe de ser, que é você fazer aquilo que está levando você em direção ao seu objetivo. A gente é pego a vida inteira, em diversos momentos, fazendo coisas que não estão atreladas à nossa estratégia. E essas ferramentas ajudam a fazer com que a nossa atuação esteja voltada para a estratégia. Então, é um case, né, que está acontecendo, implantado por um braço do GG, que está melhorando a forma como a gente está gerindo o nosso negócio aqui na ITS. Então, não tem melhor case do que o
que eu estou vivendo. E a gente também, eu queria trazer também que a gente ajuda as empresas a trazerem, a se planejarem para crescer. Muitas vezes eles vêm buscando a gente eu quero virar franquia. Parece que quer virar franquia. E um dos principais trabalhos que a gente faz é dissuadir esse cara de entrar para o mundo das franquias, porque franquias de fato não é para todo mundo. Mas como é que eu faço para dissuadi-lo? A gente tem ferramenta que a gente aplicou já em várias empresas, para que elas ajudem essas pessoas a escolher qual o melhor canal para ela atacar o seu cliente. Então, a gente coloca todas as possibilidades, como é que esses canais estão atrelados à estratégia da empresa e como é que eles ganham dinheiro. E aí, sabendo as diferentes possibilidades de canal, o tamanho do esforço que eu tenho que fazer para atingir cada canal e o quanto que ele está mais ou menos atrelado à minha estratégia, e como é que eu vou ganhar dinheiro com ele, eu estou ajudando o cara a tomar melhor decisão, em cima de dados, em cima de estratégia, para que ele atinja o cliente dele e faça isso de maneira mais aderente ao que o negócio pretende. Então, é só isso que eu queria trazer aí. Show, muito bacana esses dois cases aí. A gente fica muito feliz de ter sido citado aí também como um dos cases, né? Y e GG são grandes parceiros aí de longa data. E, bom, a gente quis trazer esses cases para vocês porque a gente trouxe muitas dores, muitas mudanças, mas é muito legal também a gente trazer alguns cases de como a gente tem feito ou como a gente tem visto, né, as coisas serem feitas, buscando não ficar só parados e se defendendo, mas respondendo a todo esse momento que a gente está vivendo, né? E até pedir para a Mariana, se conseguir avançar aí o slide, para a gente apresentar para vocês agora o desafio, né? A gente comentou desde o início que teria um desafio para ser trazido para vocês. E agora chegou esse grande momento de convidar vocês, nada mais é do que um convite para esse desafio que a gente estruturou com muito carinho para auxiliar cada uma das empresas que vai participar, né? Então, o desafio ele consiste em 5 dias de compromisso junto com a gente, onde a gente vai estar fornecendo em cada um dos dias ferramentas diferentes, né? Cada uma com seu foco, com seu tema, mas todos eles construindo com vocês uma jornada de resposta a esse momento pós-crise, né? Então, o pós-crise ele vai chegar, muitas vezes acaba sendo incerto para a gente o quando, mas o que a gente já tem que fazer é justamente se preparar para isso e garantir que a gente tem as ferramentas, né, e os conhecimentos necessários para a gente poder ter a nossa empresa sendo mantida e sendo melhorada, né, apesar de todo esse cenário de crise. Então, eu vou passar aqui para vocês um pouco do detalhamento desse desafio. Então, a gente vai ter uma estrutura que vai funcionar da seguinte maneira. Toda manhã, a gente vai disponibilizar uma ferramenta para vocês e um vídeo explicativo. Nesse vídeo, a gente vai explicar como vocês usam a ferramenta e vocês vão ter ao longo do dia inteiro para utilizar ele, tentar implementar essa ferramenta dentro da empresa de vocês. No final do dia, né, por volta de 6 horas da tarde, a gente vai ter um período de esclarecimento de dúvidas, onde vocês vão poder trazer qualquer dúvida, qualquer dificuldade com a ferramenta. E a gente do Grupo Gestão e o pessoal da Y também vão estar respondendo essas dúvidas, né, tirando qualquer detalhe ali que possa ter passado despercebido para vocês conseguirem usar a ferramenta da melhor forma. E relacionado com essas ferramentas, a gente vai ter também conteúdo na parte da noite, que vem para nutrir vocês de conteúdo de informação para se juntar com essa ferramenta e potencializar tudo isso dentro da realidade da empresa de vocês. Então, basicamente, essa é a estrutura de cada um dos 5 dias de evento. E agora eu vou passar um pouquinho para vocês de quais serão os temas, né? Então, no primeiro dia, na segunda-feira, a gente vai ter a questão do diagnóstico, como a gente implementa um diagnóstico empresarial na nossa empresa. E aí, pensando muito nesse período de crise, a gente sabe que as empresas elas vão ter pontos a serem revisados, a serem revistos, e o diagnóstico vem muito para direcionar, né? O que tem que ser revisto primeiro, qual é a lógica que a gente deve seguir para entender isso de uma forma bem clara. No segundo e no terceiro dia, eu vou deixar até o Edu me complementar, se ele quiser. A gente vai ter alguns conteúdos trazidos pela Y também, voltados para o âmbito financeiro e pela testagem, busca e descoberta de novos canais. Aí, Edu, se quiser complementar. Isso mesmo. O financeiro é ajudar a aprimorar ou entregar ferramentas novas para melhorar a forma como você está gerindo o seu financeiro, para ajudar você a tomar decisões melhores. Então, falar um pouquinho sobre
conceitos financeiros e trazer ferramentas. E o canais é isso que eu falei, é tentar aplicar um pouquinho as ferramentas de análise de quais canais são mais relevantes para o negócio e quais são mais aderentes à sua estratégia. Mas também trazer ferramentas, trazer conceitos de alguns desses canais para ajudar de novo a tomar melhores decisões. Exatamente. E aí, seguindo para os próximos 2 dias, né, 2 últimos dias do desafio, a gente vai ter um conteúdo trazido pela Intrateia, que também são parceiros nossos, que tem uma abordagem mais comercial, mas ele nada mais é do que trazer essa parte da comunicação e influência com os nossos clientes, e como isso é essencial nos tempos de crise, né? Então, você saber falar a linguagem do seu cliente e usar isso a seu favor, né? Eles têm uma abordagem muito bacana da programação neurolinguística também, e como a gente traz isso para esse novo contexto para nos auxiliar nas negociações, nas relações com os nossos clientes. Então, esse é o penúltimo dia do desafio. E, por último, para a gente encerrar, como a gente garante a gestão de riscos na empresa, né? Que a gente vai ter parceiros aí da Elo Group falando com a gente. E nesse último dia, a gente vai trazer da gestão de riscos, que tem uma noção até mais preventiva, né? Então, a gente vê que quando a gente passa por uma situação inesperada, né, que a gente está vivendo agora, é muito importante a gente já se prevenir também em relação ao futuro, né? A gente tira lições de tudo isso e é isso que a gente quer trazer para vocês aqui nesse último dia. Pode passar o slide, por favor? E aí, só trazendo para vocês as ferramentas que vocês vão estar recebendo em cada um desses dias, né? Então, cada dia tem um tema e as ferramentas vão caminhar muito nesse sentido também. Então, no primeiro dia, vocês vão receber uma ferramenta de diagnóstico para aplicar na empresa de vocês. No segundo dia, uma planilha de gastos, justamente esse ponto que o Edu comentou, de a gente conseguir enxergar o que é prioridade, o que não é, quais são os gastos que a gente está tendo maior na empresa e conseguir tomar decisões a partir disso. No terceiro dia, a ferramenta vai ser uma ferramenta ligada também a essa escolha de canais, essa descoberta de novos canais. No quarto dia, uma ferramenta estratégico comercial para ajudar a construir toda essa estratégia, essa abordagem. E no último dia, a matriz de riscos, né? Muito voltado para gerir esses riscos e tudo que a gente comentou. Então, esse é o conjunto de ferramentas, mais o conjunto de conteúdos que a gente passou previamente, que vocês vão estar adquirindo, né? Participando desse desafio. É um desafio que a gente trouxe com uma abordagem de um compromisso, né? Então, é uma abordagem bem mais prática. A gente sabe que estão tendo muitos eventos por aí, eles são muito legais, mas a gente viu uma demanda mais prática fazendo bastante sentido também para esse momento. Então, a gente quis trazer isso para vocês. A gente vai estar bem de perto, tirando dúvidas, ajudando vocês a trazer isso para a realidade da empresa de vocês. A gente trouxe aqui um QR Code, mas a gente também vai disponibilizar para vocês o link depois de inscrição. Quem quiser já pode se inscrever agora. Acho legal a gente comentar que o ingresso ele tem um valor de R$55, e aí é ofertado todo esse domínio de ferramentas para vocês, e também os encontros de noite que vão ficar gravados e tudo mais, a gente vai disponibilizar tudo isso. Então, vocês podem se inscrever agora. Vou abrir agora também, para caso alguém tenha alguma dúvida sobre o desafio, algum ponto que não ficou claro, é só perguntar agora para a gente também. E deixar esse momento aberto também para dúvidas no geral, né? De tudo que foi passado, de tudo que foi exposto. A gente quer também ouvir vocês nesse momento. Fernando, eu acho que seu microfone está mutado. O microfone do Fernando. Eu não sei como é que eu tiro foto da minha própria tela do celular. Então, não consigo me inscrever aqui, porque eu estou vendo o curso pelo celular. Sem problemas. A gente tem como te mandar depois, certinho, mas eu vou disponibilizar agora aqui também pelo chat o link de inscrição. Manda pelo WhatsApp, que aí a gente vê aqui pelo WhatsApp. Beleza. A gente encaminha para vocês, a gente tem o contato de vocês, acredito por vocês terem se inscrito agora, mas vou deixar aqui no chat também, para caso alguém queira já pegar o link por aqui. Mas pode deixar que a gente te encaminha. Então vai ter um link pelo chat. Vou mandar agora. Aí já facilita.
É verdade, né? Quando a gente está pelo celular, acaba que não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? É. Posso até testar aqui para aprender. Se por acaso, quando eu fotografo aqui a tela, ele identifica o QR Code. Não, não identifica. Não, né? Mas eu enviei aqui pelo chat da conversa o link de inscrição. Entrou aqui. Mais alguém, pessoal, tem alguma dúvida? Algum ponto que queria comentar sobre o que vocês acharam hoje, sobre o desafio? Muito legal. Bacana. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma consideração, né? Repito aí que o link de inscrição tá aqui no chat, né? A gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais também. Vai ser um prazer ter cada um de vocês no desafio. A gente agradece muito a presença de cada um de vocês aqui com a gente hoje. Foi muito bom esse momento de conseguir trazer esses conteúdos para vocês, né? Falando em nome do Grupo Gestão e em nome da Y também, a gente se sente muito feliz por ter vocês aqui. Esse evento aqui está gravado. E só responder aqui a pergunta no chat. E sim, as reuniões vão ficar todas gravadas. O que acontece? O desafio ele vai ser feito pelo Google Classroom. A gente vai deixar todas as aulas que passarem disponibilizadas lá, até para vocês verem o momento futuro, terem acesso a isso. E a ferramenta vai ser disponibilizada por lá também. Então, dessa forma, vocês conseguem acessar depois, mesmo que não consigam ir em algum dos 5 dias, né, no período da noite. Entendi. Então, só tirando uma dúvida, quer dizer que tem uma atividade à noite mais a ferramenta? Todos os dias, 5 dias seguidos ou intercalados? Não entendi isso. São 5 dias seguidos, desde o dia 25 até o dia 29. Vai seguir essa lógica de manhã a gente disponibilizar a ferramenta do dia para vocês terem esse tempo de testar, de analisar como é que ela funciona, né, e trazerem as dúvidas para a gente. E aí a gente responde as dúvidas e, além disso, a gente traz também essa abordagem de expor o conteúdo para vocês relacionado a essa ferramenta. Bem legal, bem legal. Eu estou aqui no celular, daqui a pouco eu completo a minha inscrição aí. Vamos estar entrando em contato. Eu já estou saindo para um outro compromisso também. Um abraço a Beleza, todos Fernando. aí. Muito obrigada pela presença. Tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, mais algum ponto? Beleza, então só complementando a nossa despedida aí, a gente agradece muito a cada um de vocês. Estamos sempre à disposição também para o que vocês precisarem. E em nome do Grupo Gestão e em nome da Y, muito obrigada por estarem presentes aqui hoje. Edu, se quiser falar também suas palavras finais aí. É isso, agradecer mesmo. E a oportunidade aí de maior ativo que vocês têm, que é o tempo. E acho que temos que, né, tentamos agregar valor e sair desse tempo que vocês dedicaram aqui da melhor forma possível. Obrigado. Nos vemos semana que vem. Obrigada, pessoal. Até mais.